Olá, uma boa tarde a você que está sintonizado na TV Câmara de Cubatão. Dentro de alguns instantes teremos início a reunião do Núcleo Regional X, aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Aguardem. Boa tarde a todos. Muito boa tarde, obrigado pela presença. Sejam todos muito bem-vindos à reunião do Núcleo 10, da Baixada Santista e Vale do Ribeira, do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Eu sou a Karen Guever, vice-presidente. Eu solicito ao meu presidente, José Antônio Daulio, que faça uma pequena abertura. Boa tarde a todos e a todas também. Quero agradecer a presença de todos. Hoje nós temos aqui uma reunião importante sobre o CONAD, que está acontecendo uma situação meio estranha. E nós estamos aqui hoje com as cidades de Praia Grande, São Vicente, Santos, Pariquera-Sul, Juquiá, Cubatão, Peruíbe, Itanhaém e alguma outra que eu esqueci, e eu de Cubatão também, nós estamos aqui, né? E gostaria que todos prestassem muito atenção, porque a nossa intenção era lotar a plenária, mas não conseguimos devido à chuva, devido aos afazeres de outras pessoas, e nós estamos compartilhando no WhatsApp, no Facebook, que essa reunião está sendo transmitida ao vivo, pelo YouTube, pelo Face e pelo canal 9 da NET. Então, quem for do grupo aqui, compartilhe, porque tem pessoas de outras cidades que não vieram para que acompanhem essa reunião. Eu passo a palavra agora para a minha vice, a Karen. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada pelas suas palavras. Eu preciso, antes de iniciar o nosso assunto, fazer alguns agradecimentos muito importantes. Em primeiro lugar, ao município de Cubatão, por sediar a nossa reunião. Muito obrigada. Muito obrigada ao nosso prefeito de Cubatão, prefeito Ademar. Muito obrigada ao vice-prefeito, Pedro de Sá. E principalmente ao Fábio Alves, presidente dessa Casa de Leis, que com toda a honra nos recebe. Muito obrigada, vereador Rochinho, né? E muito envolvido com a causa da pessoa com deficiência. Um agradecimento muito especial à equipe da TV Câmara de Cubatão, que está transmitindo ao vivo essa reunião, e nós estamos chegando no estado de São Paulo inteiro, acredito que até em alguns pontos do Brasil. O nosso movimento tem um objetivo específico, né? E antes de entrar no nosso assunto propriamente dito, eu preciso fazer alguns agradecimentos a mais. Além da nossa casa aqui de Cubatão, eu tenho que agradecer o meu presidente do Núcleo 10, José Antônio Daulio, aqui ao meu lado, pelo apoio ao movimento e pelo trabalho e pelos anos longos de jornadas que temos juntos. Eu quero agradecer também a Vera Miller, nossa secretária, também que já foi conselheira estadual, agora está um pouco afastada, mas é militante do Vale do Ribeira. Quando nós nos conhecemos, Vera, nós transformamos Baixada Santista e Vale do Ribeira numa região só, né? A nossa mesa diretora é muito unida, né? E nós conseguimos alcançar todos os pontos da Baixada e do Vale do Ribeira. Nós temos articulações em vários municípios, e eu quero agradecer a cada líder que respondeu ao nosso chamado. Antes disso, eu tenho duas pessoas mais que eu preciso agradecer, que é o Odair Belarmino, que é o nosso conselheiro eleito, muito obrigada, que ele vai ser empossado no Conselho Estadual, juntamente com o Antônio Daulio, né? E umas pessoas da minha casa, Peruíbe, que me emprestaram aqui para Cubatão hoje, que é, em primeiro lugar, o prefeito Luiz Maurício. Muito obrigada, meu prefeito, por ter me emprestado para Cubatão hoje, por me emprestar em todas as vezes que a causa da pessoa com deficiência me chamou. O seu apoio é fundamental. Ele nos apoia também como presidente do Condesb hoje. Então, assim, não tenho palavras para agradecer a minha casa, Peruíbe, e o meu prefeito. Vice-prefeito André de Paula, meu grande amigo, meu apoiador, muito obrigada. Minha vice-presidente do Condef de Peruíbe, a arquiteta Márcia Sodré de Paula, muito obrigada pelo apoio e pela confiança. E uma pessoa também muito especial, que é o nosso presidente da Câmara de Peruíbe, que deve estar nos acompanhando, que é o vereador Paulinho da TV, vereador Paulo Carlos de Oliveira Júnior, que em breve também terá uma estrutura semelhante
aqui a nossa casa de Cubatão, e nós teremos outras reuniões do Núcleo 10 desta mesma forma. A importância da transmissão desta reunião ao vivo é pelo teor, pelo que nós vamos conversar na tarde de hoje, pelos nossos trabalhos, né? Nós estamos chegando em municípios como Paulínia, nunca pensei, não sei, é bem longe, né? E a presidente do CONDEF de lá falou comigo esses dias. Sorocaba, né? Presidente Prudente, são muitos municípios, eu não vou poder falar todos, porque eu nem tenho o mapa de cor. Né? Jundiaí, ela está lembrando aqui. Muito obrigada aos líderes que estão acompanhando. Muito obrigada ainda à pessoa com deficiência que está na casa dela, no celular, no YouTube, no Facebook, e está nos acompanhando ao vivo. Sem o teu acompanhamento, sem a tua participação, essa reunião não seria possível. Muito obrigada pelo apoio, obrigada por responder ao chamado, porque foi um chamado muito espontâneo, que eu tive rapidamente, montei um grupo e nós conseguimos atingir lugares muito distantes, que eu nunca pensei que eu ia atingir. Acho que eu agradeci todo mundo. Neste momento, tem uma pessoa que deveria estar aqui e não está, porque ele é nosso mentor espiritual, mas ele está vivo, tá, gente? Mas é o nosso professor, Luciano Marques. Muito obrigada, Luciano, por você nos colocar neste caminho, né, por nos ensinar o que nós temos que fazer, porque nós somos seus discípulos hoje. Acredito que aqui nessa plenária não sou só eu, muita gente começou essa luta com a escola do professor Luciano Marques. Né? No final dessa reunião, elaboraremos um documento, uma ata propriamente dita, que será encaminhada para Brasília. Né? Nós queremos chegar ao nosso presidente Bolsonaro, ao nosso chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Nós temos apoio de alguns deputados federais, entre eles eu quero agradecer a deputada Rosana Vale pelo seu apoio. Muito obrigada, deputada. E ao deputado Samuel Moreira, que também nos apoia, e através dele chegaremos em Brasília. Sexta-feira teremos uma segunda reunião, que esse movimento ele alcançou proporções que eu não esperava, e terá uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com apoio de muitos deputados estaduais, não posso dizer todos hoje, tá? Mas nós estaremos lá em São Paulo, sexta-feira, que é um desdobramento de hoje, do início dessa reunião. Tá? Então, já convido quem puder comparecer à Assembleia do Estado. Muito obrigada. Né? Sexta-feira será emitido um outro documento, e esses dois documentos chegarão a Brasília com a ajuda dos nossos deputados federais. Muito obrigada. Antes de falar um pouquinho sobre esse decreto que extinguiu 700 colegiados, dentro deles o nosso CONAD, que é o nosso objetivo hoje, eu queria ler a carta do Luciano Marques, que não pôde estar presente. Carta aberta aos amigos do Núcleo 10. Olá, senhoras e senhores, membros e amigos do Núcleo 10. Infelizmente, por motivo cirúrgico, não posso estar presente nessa reunião. Prometo ser breve, até porque não sou bom com a escrita. Todos me conhecem bem e conhecem a minha proximidade ao microfone. Sorte de vocês eu não estar presente. Muito bem. Vou me ater ao tema central desta reunião, ou seja, entre aspas, o famigerado decreto presidencial 9.759, de 12 de abril de 2019, data em que completava 100 dias de governo do senhor presidente Bolsonaro. O citado decreto visa extinguir conselhos, comitês, comissões, grupos, juntas, equipes, mesas, fóruns, salas e qualquer outra denominação previstas na Política Nacional de Participação Social ou no Sistema Nacional de Participação Social. Entre esses órgãos está o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD. Acredito que todos têm total consciência do que isso significa. Acima de tudo, vejo como um tiro no coração da democracia e a livre participação popular
e no controle social das políticas públicas em todos os setores. Especificamente no que tange ao nosso movimento, que, oriunda da década de 70, fico estarrecido ao ver ameaçado todo o trabalho de pessoas que já não figuram mais entre nós, e tantos outros que se comprometeram em carregar a nossa bandeira e o que fazem até os dias de hoje. Alguns já me viram falar da nossa ferramenta, o martelo, ferramenta de uso exclusivo da população. Pois bem, os conselhos são nossos martelos. Nesse ato, o presidente deixa claro que não mais teremos as nossas ferramentas para construirmos nossas obras da inclusão. Repudio com veemência esse verdadeiro atentado à democracia, crime hediondo contra a participação da sociedade civil organizada. Querem nos calar, mas não vamos permitir. Espero, sinceramente, que as pessoas, os conselhos, gritem em alto e bom tom aquilo que está escrito na Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Nada de nós sem nós. Desculpem minha ausência e boa reunião a todos. Um forte abraço. Luciano Marques, presidente do CONDEF de Santos. Muito obrigada, Luciano. Dando sequência ao nosso pensamento, o que o Luciano falou, o CONAD é um órgão colegiado de instância superior do movimento da pessoa com deficiência. Foi criado por decreto, né, com finalidades de acompanhar, avaliar a política nacional para a pessoa com deficiência. Na nossa política, as nossas questões são transversais. Nós estamos presentes em todos os segmentos da sociedade brasileira. Na educação, na saúde, no urbanismo, só isso, tá? Só vamos começar pelo planejamento, obras, saúde e educação. E o resto, tudo. Então, assim, apesar de, em alguns municípios, nós temos departamento, coordenadoria da pessoa com deficiência, o nosso trabalho, junto ao Poder Executivo também, é transversal. Nós não fazemos nada sozinhos. Nós temos que sentar com a educação para discutir a educação, nós temos que sentar com a saúde. Muito obrigada, esqueci, os conselheiros da saúde de Cubatão presentes aqui na reunião, muito obrigada pelo apoio também. Né? Então, nós temos que sentar com as pastas para dialogar o papel da inclusão nessas pastas, onde está a pessoa com deficiência, como ela vai ser tratada, como ela quer ser tratada, como é o direito da pessoa com deficiência. Eu acredito que nos últimos 20 anos, né, Vera, que mais ou menos eu participo desse movimento há 27 anos, desde que o meu filho nasceu, eu sou mãe de uma criança com deficiência múltipla, nós tivemos muitas conquistas, né? Mas pequenos tropeços. Eu diria que o maior deles é a extinção do CONAD, agora que eu estou vivendo. Né? Voltando ao meu pensamento, se faz necessário um colegiado de ordem nacional para nos direcionar, para nos unir. Quer dizer, unir entre aspas, nós conseguimos ser unidos. Tá? Tanto a resposta ao chamado para a reunião de hoje, com desdobramento na sexta-feira. Porém, a orientação das ações é necessária em nível nacional. Né? Nós já estivemos na reunião do CONAD, muitos colegas aqui também, Dáulio, Vera, eu. Né? Nós temos uma aproximação com o nosso Conselho Nacional. É necessário ter um órgão colegiado nacional. Nosso país tem dimensões continentais. E, muitas vezes, nós temos municípios pequenos que nós não alcançamos, mas o CONAD alcança. Quando ele lança as suas cartilhas orientadoras. A maioria dos conselhos que foram criados na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, que é a nossa região aqui casa, quem não utilizou aquela cartilha orientadora do CONAD? Todos nós. Né? Tivemos lá em Brasília um convite do próprio CONAD, tivemos representante do CONDEF de Santos, né, na cadeira. Então, assim, é necessário para que tenhamos um direcionamento num país continental, este colegiado. Tá? Infelizmente, como o Luciano Marques já vinha alertando já há alguns anos, alguns dos nossos conselhos foram criados por decreto.
né? Dentre eles, o CONAD foi criado por decreto. E o Luciano sempre falava, gente, uma hora vai apertar o cinto, numa canetada desface tudo. É o nosso movimento, são muitos anos de luta, né? Foi o que aconteceu, né? Nós não estamos aqui julgando o governo Bolsonaro, tá? Muito menos as ações de tentativas de organizações, né? Porque nós tivemos num passado muito ruim. Então, não é isso. Nós só queremos aqui mostrar, senhor presidente da República e senhor Onyx Lorenzoni, que o nosso conselho ele tem que ser recriado. O senhor nos deu 60 dias para apresentar uma justificativa. Então, nós estamos usando o seu prazo, né? E nos mobilizamos. Aqui nós temos a maioria da sociedade civil para mostrar para o senhor Bolsonaro, para o senhor Onyx e demais autoridades federais, a importância do CONAD para nós, que estamos aqui na pontinha, aqui no município, né? Nosso movimento não tem intenções político-partidárias, tá? Deixo isso muito claro. Em nenhum momento nós estamos naquele partido honesto, cada um tem a sua escolha própria, e também não estamos contra o governo federal. A gente entende que o governo teria que rever muitas coisas, mas essa política de escuta à sociedade civil é uma política que funciona, e funcionou, né? A gente não está julgando quem criou, quem não deixou de criar, quem teve a ideia, não é isso. Ela surgiu com a Constituição de 88, ela foi implantada em alguns governos mais, em outros governos menos, né? Isso depende muito do nosso gestor, mas ela funcionou bem. Eu tenho um município onde o meu prefeito, ele criou uma linha direta entre os conselhos municipais e a prefeitura. E aqui na Baixada Santista, nós temos essa linha direta com vários prefeitos, e no Vale do Ribeira também. E se não fossem os conselhos municipais, criados com o apoio e orientação do CONAD, nós não teríamos esse movimento, nós não teríamos esse apoio. Hoje, nós não precisamos convencer os nossos governantes da importância da pessoa com deficiência, da causa da pessoa com deficiência, da inclusão, da acessibilidade em prédios públicos. Os nossos governantes, ao serem eleitos, eles já estão preocupados. Foi muito alegre ao ver até o próprio presidente Bolsonaro, em todas as suas aparições públicas na televisão, com o intérprete de Libra ao lado. Então, eu tenho certeza que o nosso presidente sabe da importância do nosso movimento. Eu acho que ele não sabe o tamanho dele, né? A importância ele sabe, mas não o tamanho, e nem a dimensão que nós alcançamos. Que eu mesma me assustei, porque eu comecei uma coisa muito pequena e atingiu proporções que eu não esperava. Eu fico muito feliz, porque o nosso trabalho é esse mesmo, é chegar onde ninguém consegue chegar, é ajudar a pessoa com deficiência que não tem acesso a nada, nem aos seus próprios direitos, é atuar junto à educação, junto à assistência social, para que a gente consiga mostrar para a pessoa com deficiência, olha, a senhora tem direito a isso, isso, a senhora pode andar de transporte público, a senhora pode trabalhar nas vagas especiais ou pedir o benefício LOAS. A gente tem que chegar até o deficiente no Brasil e mostrar o que ele precisa. Mas sem um direcionamento nacional, fica muito complicado, né? O nosso direcionamento, ele já não é tão invasivo assim. O CONAD, ele é muito democrático, né? E os conselhos municipais e os conselhos estaduais são bem autônomos, certo? Né? Ele não é um órgão de organização direta. A gente já tem que agradecer isso, porque há muitas instâncias de trabalho, né? Então, assim, o CONAD atua como realmente um orientador, né? E isso que é importante. Se não houvesse esse colegiado, muitos conselhos não existiriam, né? Os nossos encontros em Brasília, as nossas conferências nacionais não existiriam. E é importante, foram através
desse caminho que nós estamos trilhando desde a década de 70, onde a integração começou a ser eliminada e as ideias da inclusão começaram a ser disseminadas no nosso país, foi através desses movimentos que nós chegamos a todos os municípios, que nós chegamos a todos os estados. Então, assim, seu presidente Bolsonaro, seu chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, com muita certeza que estamos aqui reunidos, liderando um movimento no estado de São Paulo, e acredito que em outros estados do Brasil também já estão se movimentando, que nós pedimos para o senhor recriar o nosso CONAD, né? Não estamos discutindo regras, não estamos discutindo recursos. É claro que nós vivemos num momento no nosso país muito difícil, com milhões de desempregados, em que todas as prefeituras, governos dos estados e principalmente o governo federal está apertando o cinto e ele tem que diminuir gastos, né? A própria sociedade civil, aqui representada com meus colegas, presidentes dos conselhos, todos aqui pessoalmente e virtualmente que estão me acompanhando, tenha certeza de que nós estamos vivendo uma fase muito difícil no nosso Brasil e que nós temos que fechar o cinto mesmo. Não podemos gastar dinheiro, né? Temos que diminuir gastos com carros, com transporte, né, com viagens. A gente já sabe de tudo isso e concorda com isso, né? Mas, por favor, ouça o nosso clamor, né? Recrie o nosso movimento, o nosso colegiado. Ele nos ajuda e ele ajuda as políticas setoriais a implantarem definitivamente o direito da pessoa com deficiência em todos os setores. Nós ainda enfrentamos problemas arquitetônicos, problemas educacionais, problemas na saúde pública, e isso é infinito, porque as pessoas com deficiência estão nascendo. Agora nós temos uma geração de autistas, onde quem é ligado ao setor de educação e tem acesso aos números, sabe que quase que triplicou a participação de crianças autistas, né, na inclusão escolar, principalmente no primeiro segmento, né, pelo menos é isso que eu trago do meu município. Eu quero agradecer o vereador Ivan Hildebrando. Muito obrigada, vereador, padrinho do nosso segmento, eu já o conheço pessoalmente. Muito obrigada por nos prestigiar e pelo seu apoio. Então, voltando, os nossos problemas são infinitos. Nós vamos continuar com problemas urbanísticos, vamos continuar com problemas nas escolas, na saúde, né? Já no tempo da minha mãe, que minha mãe foi militante aqui antes de mim, né? Eu acho que tem gente aqui que é do tempo dela, né, Rogerinho? No tempo da minha mãe está viva ainda, está com 83 anos, mas é militante da área da pessoa com deficiência, ela sempre dizia que os problemas sempre continuam surgindo, né? Ela falava do Sistema Único de Saúde, que, entre aspas, era um saco sem fundo, porque não para de aumentar a população e precisar de médico. Com a nossa classe, com o nosso movimento, pessoa com deficiência é a mesma coisa. Continuam nascendo pessoas com deficiência e agora vivendo mais, graças a Deus, porque meu filho não era para ter chegado ao 5º ano de vida, ele vai fazer 27 anos, porque nós temos conhecimento, nós temos informação, nós temos meios de chegar, de levar a informação em lugares que ela não chegava antes, né? A tecnologia assistiva, tudo isso veio para melhorar a qualidade de vida do cidadão brasileiro, né? E da humanidade, por que não dizer? E isso faz com que a pessoa com deficiência viva mais, e a pessoa sem deficiência viva também, né? Nós temos mais idosos hoje, nós estamos caminhando para um país de idosos, que aí eles vêm se juntar a nós, quando eles começam a fazer parte do grupo da mobilidade reduzida, certo? E aí a importância também do nosso presidente e do nosso chefe da Casa Civil pensar no CONAD, que o CONAD também pensa na política da pessoa com mobilidade reduzida, né? E aí nós vamos ampliar o nosso leque, eu não sei em números, porque eu não sou muito dada à logística de números. Bom,
Eu vou passar a palavra. Eu falei, eu acho que eu justifiquei da forma mais simples que eu pude. É um assunto bem complexo, mas, na verdade, eu quero alcançar as pessoas que estão lá na sua casa. Muito obrigada por você estar assistindo a gente, tá? Do seu celular, do seu tablet, né? Pelos canais da internet. Então, assim, eu quero que a pessoa que está lá do outro lado entenda o que nós queremos na reunião da tarde de hoje. Mostrar para o Estado de São Paulo, mostrar para o nosso Brasil a importância de ter um órgão colegiado sob novas regras, sem problemas, com uma outra formação. Aí, a formação, nós não estamos em questão hoje. Tá? A gente até poderia, mas, assim, ele foi extinto. Nós queremos que ele volte. A formação dele é um outro capítulo. E aí, depois, a gente conversa. Né? O nosso CONAD, estando lá, de novo, no seu papel nacional, se, por acaso, a formação que for dada não agradar ao segmento, o segmento de novo vai se reunir, de novo vai fazer um chamado, e aí a gente fala, senhor presidente, queremos tal, né, queremos essa participação, queremos essa participação. Eu tenho certeza que o presidente vai nos ouvir, né, principalmente porque a primeira-dama representa muito bem, tomara que eu não esteja errada, o segmento surdo, né, e que nós, Dáulio, está aqui, Dáulio, e Vera, que não me deixa mentir, nós sempre tivemos muita falta do segmento surdo aqui, principalmente na nossa região. Meu filho é surdo, tá? E eu falo um pouco de Libras, mas a gente teve o segmento bem em falta aqui, na Baixada e no Vale. Né? Aliás, é o segmento mais segregado dentro de todos os nossos subgrupos, né? E porque nós temos os cadeirantes, os muletantes, nós temos o povo autista, deficientes visuais, né? O povo com síndromes genéticas raras, né? Com doenças raras. Então, nós temos dentro do nosso grupo é muito heterogêneo, ainda bem. Né? Ainda bem. Mas, na Baixada Santista, o Núcleo 10, ele sempre sentiu falta do surdo. E eu, particularmente, fui muito ligada à comunidade surda. Fui muito ligada à FENEI já há alguns anos atrás, e eu já era professora de surdos antes de eu ganhar o meu filho com deficiência. Lá em 1900, tem que falar? 80 e alguma coisa. Então, eu fiquei muito feliz quando a primeira-dama levantou a bandeira da comunidade surda, que é uma comunidade muito esquecida e muito segregada. Né? Parabéns à primeira-dama por pensar no surdo no nosso país, que trilha um caminho muito difícil. As outras também trilham, tá? Eu estou falando especificamente desse segmento, que é o segmento da nossa primeira-dama. E muito estranhou alguns membros da nossa comunidade quando foi extinto o CONAD. Inclusive, quando eu fiz esse movimento, algumas pessoas falavam, não, mas imagina, a primeira-dama é da turma dos deficientes auditivos, né, da comunidade surda, não vai extinguir o CONAD. É que acho que talvez não teve uma conversa aí, acho que faltou um pouco de diálogo. Né? Na verdade, eu vejo que a primeira-dama ela é uma colaboradora, né? Ela vive a comunidade surda, mas acho que, sem desmerecer, ela é uma jovem senhora muito bonita. Eu acho que nós temos um pouco mais de anos, né, Vera, aí, certo? E a gente avançou um pouco mais. Não estou falando da comunidade surda, estou falando do movimento em si. E talvez ela não tenha o contato com o movimento da pessoa com deficiência, nem ela, nem o presidente. Né? Tenho certeza que ela e o marido e o Onix não sabem da dimensão do nosso movimento. E, por isso, foi extinto. Então, muitas pessoas duvidaram. Não, mas esse decreto... Não, mas ele não vai... Mas ele extinguiu, sim. Tá? Então, assim, isso é fato. Pode ter sido apenas para uma recriação, já, de fato, pensado, a gente não sabe, porque eu não tenho acesso a eles, eu não os conheço pessoalmente, não sei como eles pensam. Né? Então, assim, até pode ser que eles destituíram, já pensando em recriar. Ótimo, se for isso, a gente fica mais contente ainda. Né? Mas o importante
é que ele volte a ocupar o seu espaço no cenário nacional, a direcionar conselhos municipais e conselhos estaduais. Eu vou passar a palavra agora para minha amiga Vera. Vera, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você está um pouquinho mais tempo que eu nesse caminho. E você pegou segregação, integração, inclusão. A professora Vera, a Vera é professora, né? Dentro da sala de aula dela, ela já dava aula com deficiência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da história do nosso movimento e do que é a extinção do CONAD para o nosso movimento. Agora eu fui pega de surpresa. Boa tarde. Como já foi dito, meu nome é Vera, mais conhecida por Vera Miller. E, antes de tudo, eu quero agradecer os amigos que aqui estão, pessoas que a gente está conhecendo no dia de hoje, porque esta união que a gente tem, este rever, nem que seja vez ou outra, é de uma importância muito grande para nós, enquanto pessoas, e para o movimento também. É essa união que nos deixa em pé, que nos faz sair lá de Pariquera-Sul, né? De ter colocado todo este momento para todo o Vale do Ribeira, de ter divulgado também o link de hoje, né? E eu tenho certeza que muita gente está nos ouvindo, já ouviu bastante a Karen, pelo movimento que se fez. Então, obrigado a vocês que aqui estão. Casa cheia é qualquer coisa que não nos incomoda, não. Os que estão aqui são selecionados, que estão nos ouvindo também, né? Eu nasci algumas décadas atrás, um pouquinho antes ainda da Karen, de muitos aqui, e que não havia vacina, não havia nada, né? Não havia movimento algum e muita epidemia aconteceu. E eu embarquei, por questões de vida mesmo, e a poliomielite me alcançou, Rogério também, né, Rogério? Não, Rogério é mais novo que eu, certo? E eu vivi a minha vida sozinha, no sentido da deficiência. Fui estudando, fui me profissionalizando, me formei professora, escola normal, antigamente, né? E fui para o Vale do Ribeira, lá me instalei, a família chegou e nós estamos lá até hoje. Mas eu vivi todo esse período da minha profissão, de vida, de família, sem ter contato com outra pessoa com deficiência. Acho que foi uma, duas pessoas só. Se eu precisava de alguma coisa, a família que ia me acudir, né? E nesse meio tempo é que chegamos ao movimento. Há 15 anos atrás, a Associação ADEFIPA, em Pariquera-Sul, foi criada. E que bom que foi criada, né, dentro dos moldes aí, e, seguidamente, um conselho municipal por lei. Então, esse conselho, como a maioria dos conselhos municipais, foi criado por lei. Então, pela Constituição, por tudo, eles estão assegurados. Então, nós precisamos que o CONAD também se transforme, se recrie como uma lei nacional, né? Somos aí já mais de 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Então, não é qualquer coisa, né? Os conselhos principais aí, gente, saúde, educação, assistência social, né? E tantos outros, segurança e tal, são primordiais. Não pode ser extinto assim, de uma hora para outra, sem consultar bases, certo? Então, fomos caminhando, chegamos ao Conselho Estadual. E a gente vê lá no Conselho Estadual, já há duas etapas, duas gestões, que a grande pedida do Conselho Estadual é a transformação, né, da sua existência, mas em lei. O nosso Conselho Estadual, São Paulo, também foi criado e ainda está como um decreto, né? Então, é a nossa
é a nossa grande vontade, né? A nossa ansiedade que esse decreto se transforme em lei e o mais breve possível, mas, para isso, nossa instância maior tem que estar em pé também. Vamos batalhar, vamos continuar. Vamos aí, como a Karen disse até agora, mostrar ao senhor presidente a importância que nós temos, a militância que se faz até hoje. E a região sul, ela sai sempre despontando nesse sentido, né? Obrigada. Temos muito mais a ouvir, né, senhor vereador? E queremos que hoje saia um documento que realmente leve a clareza desse movimento, a importância deste movimento, para que tudo volte à normalidade, mas o movimento não parou. Nós estamos aqui, daqui a pouco é São Paulo, o nosso Conselho Estadual, os novos membros tomam posse dia 30, né? Então, o movimento vai continuar e ele vai sentir esta pressão também, uma boa pressão, né? A pressão do bem, a pressão do amor, a pressão de vida. Obrigadão. Vera, tenho certeza que a nossa secretária Célia Leão, Sim. como pessoa com deficiência, e eu já conheço pessoalmente, acho que ela não me lembra de mim, mas a Célia ela vai levar ao nosso governador João Dória, né, a importância Sim. de ser transformado em lei. E isso, só esclarecendo, alguns líderes ficaram achando que, por causa que esse decreto extinguiu o CONAD, os conselhos municipais tinham que parar, não tinham mais que trabalhar, não haveria mais eleições. Então, esclarecendo, nós temos 3 instâncias, né? Federal, estaduais e municipais. Os municípios, quase todos, eu acho que todos, tá? Eu não sei de nenhum município que foi criado por decreto. Foi criado por lei municipal por orientação do nosso CONAD. O nosso CONAD, quando emitiu aquela cartilha orientadora, eles orientaram que fosse por lei municipal. Graças a essa orientação, né, todos os conselhos municipais são por lei municipal. E eu estou para ver algum prefeito propor a extinção de um conselho municipal e enfrentar a Câmara inteira para destituir o seu conselho municipal. Acho que não, isso não vai acontecer, né? Eu acho que o que está acontecendo no nosso país eu creio que foi um esquecimento, né? O CONAD estava trabalhando, não sabemos exatamente de que forma, deixo bem claro isso, porque nós estamos cá na ponta, né? O CONAD estava trabalhando, o Conselho Estadual está trabalhando, e o fato dele ser em decreto, eu acho que passou desapercebido. O de Estado de São Paulo a gente também pedido há um tempo. Eu acredito que o nosso governador, agora João Dória, vai ouvir, né? Eu vou passar a palavra. Eu queria destacar aqui a presença do Dr. Daniel Monteiro, né, da Coordenadoria de Santos, mas antes disso, Daniel, eu gostaria muito de ouvir o nosso vereador Ivan, né? Eu queria que ele falasse algumas palavras, o que ele pensa. Ele é nosso colaborador já há algum tempo. Vereador, eu queria que o senhor abrilhantasse a nossa reunião. Muito obrigada. Bom, eu acho que sim, pode sim. Bom, boa tarde. Vai ligar já o microfone, o programa é ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, como diz na televisão, né? Diz o Faustão, né? Isso, Tá quem vendo? sabe faz ao vivo. Ô, Isso louco, mesmo, meu. vereador, ô louco. Bom, quero aqui, primeiramente, saudar, né? Agradecer a Deus por esta oportunidade da gente estar aqui reunido. Quero saudar o Dáureo, né, pelo trabalho incessante que faz aqui, em relação à questão, né, dos deficientes, a defesa que a gente tem falado que é uma luta constante, né? Muitas vezes a gente acaba enxugando gelo, porque quando a gente pensa que está começando a decolar, e sempre vem uma notícia que nos pega, né, no contrapé, mas graças à união de todos, essa causa ela sempre acaba se tornando, mesmo árdua, mas ela acaba se tornando vitoriosa. Quero saudar também a professora Vera, a Karen, a todos aqui que estão presentes, os representantes, a doutora Sandra, que ali está da Prefeitura, o doutor Daniel, que aqui está presente. Eu falar, cara, é o seguinte, a gente tem aqui já um trabalho na cidade,
eu rendo, né, as homenagens ao Dauro, à associação e a outros, né, que a gente vê, como você citou aqui, a questão também do autismo. Nós temos aqui uma luta, conseguimos, né, até numa reunião com o prefeito, um espaço para que se faça, né, para que essas associações a gente consiga fazer alguma coisa em relação a um espaço para ser usado, né, tínhamos alguns falando em clínica, escola, e a gente está tentando buscar, né, mecanismos aí para que a gente consiga dar um passo, né, a mais aqui na caminhada. Essa questão aí, né, que a gente viu nas mídias aí da extinção, né, do Conselho Nacional, pegou todo mundo de surpresa e, como você mesmo acabou de falar, a questão da primeira-dama, porque foi um grande glamour naquele momento, né, ela ali tendo o intérprete de Libras, falando a respeito, preocupado, né, com a questão ali, ela mesmo quando falou na questão do surdo e mudo, a preocupação dela, né, do deficiente auditivo, para nós ali já foi uma luz, né, até, vamos dizer assim, uma segurança, né, a mais de que alguém estaria dentro do governo, porque trata-se da primeira-dama, né, e aí logo na sequência vem essa notícia, e a luta aqui ela não para, a gente está até aqui um manifesto, né, e esse manifesto ele vai para Brasília, foi assinado, né, ele é em apoio ao projeto de lei 374/2018, que tramita no Senado Federal, de autoria do senador Dalírio Beber, né, do PSDB de Santa Catarina, que tem como objetivo a mudança desejada, né, na lei suplementada, na qual eleva de 1/4 para 3/5 do salário mínimo vigente a renda mensal per capita lá do LOAS, né? Então é uma luta também que ela se faz necessária, a gente sabe das preocupações, né, das perdas, das possíveis perdas que todo o movimento, todo segmento possa ter, mas como a professora Vera acabou de falar, não são galerias lotadas, né? São pessoas de qualidade que têm essa gana, né, de fazer, e essa voz através, né, dos links aqui das redes sociais, através desta reunião aqui nesta tarde, vai alcançar pessoas. É óbvio que isso acaba se tornando também um divisor de águas, porque é a junção de todo o país, né, de todos os municípios, de todo o estado, até que se chegue no nosso chefe maior, né, do governo, que é o presidente Bolsonaro, ao chefe da Casa Civil, ao deputado Onyx Lorenzoni. Então, eu acho que é um grande ganho, Dauro, e como eu falei, a luta, às vezes, ela se torna até um pouco cansativa, porque, como eu tenho falado aqui em relação a Cubatão, a gente briga muito por acessibilidade, quantas reuniões já fizemos nesta casa, é óbvio que essa casa também já se colocou à disposição, né? Nós somos aqui uma casa composta por 15 vereadores, este manifesto e essa causa também, é óbvio que é interesse dos 15, né, porque a questão da política pública também voltada para a questão dos deficientes, é uma luta que todos aqui, eu falei também, a gente só não pode deixar ela ficar apenas na teoria, né, a gente precisa colocar isso na prática, e a prática é justamente isso, é dando as mãos, né, e por esse motivo, o Dauro tem sempre mandado a mensagem, lembrando do dia, né, hoje dessa reunião, que como eu falei, eu acho que cada um que aqui se encontra, é um grãozinho, né, de areia aí, mediante um grande oceano de problemas, né? Mas a gente sabe que com essa união faremos a diferença. Então eu quero aqui reiterar a todos aqui desta mesa, ao Dário, o presidente também da associação, todos que compõem a mesa, todos que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, que nós estaremos juntos, né, de mãos dadas aí, de mãos firmes, né, firmes e fortes, dadas até a gente conseguir lograr o êxito aí, que é a permanência dos conselhos e também a valorização, não só do nacional, tanto do estadual como do municipal. Então fica aqui o meu apoio irrestrito a esta causa e pode contar comigo, Dauro, e a todos que aqui estão. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos bater palma, porque o vereador... Obrigada, vereador, pelo seu apoio. É muito importante. Eu também sei que eu tenho o apoio dos vereadores, dos meus 15 vereadores lá de Peruíbe, todos nos apoiam, né, indistintivamente. Eles são, todos são envolvidos com a causa da pessoa com deficiência, né. Eu sei também que em Pariquera e vários municípios aqui que estão presentes, todos os vereadores apoiam essa causa. Nós não temos partido, e nessa hora, os nossos vereadores também não têm partido. E isso é uma coisa muito bacana, né? É o ser humano que foi eleito por outro ser humano
que está lutando para conseguir direitos a seres humanos que não acessam seus direitos. Isso é muito bonito, isso é muito louvável e dá certo, sabe? Eu vejo pessoas que são de partidos opostos, que têm ideologias opostas, quando a nossa turma chega, acabou. E todo mundo está conosco, porque o ser humano com deficiência, a pessoa com deficiência, ela é mais importante. A pessoa é importante. Nós vivemos numa sociedade que a sociedade é feita de pessoas. Se nós não amarmos a outra pessoa, seja ela como for, não haverá sociedade. Nós somos seres sociais. Como seres sociais, dependemos um dos outros, com deficiência ou sem deficiência. A gente nunca é sozinho, sempre está dependendo de alguma coisa ou de alguém, né, de alguém. E quando chega qualquer questão da pessoa com deficiência em qualquer setor, saúde, educação, urbanismo, obras, sempre os nossos vereadores e os nossos governantes estão ouvindo. Então, nesses últimos 25 anos, né, Vera, nós estamos muito felizes, porque agora nós não temos que convencer, como eu já falei há pouco, nós não temos que convencer os nossos governantes. Eles sabem que nós existimos, eles se preocupam conosco, eles lembram, nossa, mas tem que ter rampa lá. Escuta, mas eu vou fazer uma reunião. Tem intérprete de Libras? Tem rampa, tem acesso? Onde nós vamos, tem acessibilidade? Isso eu ouço muito de pessoas que eu nem imaginava que se preocupava com isso. Então, porque eu vivi um momento de convencimento, né, Vera? Nós vivemos um momento, até pouco tempo atrás, que nós tínhamos que mostrar para o prefeito, mostrar para o vereador, não só que nós existimos, mas que nós precisamos de muitas coisas. Hoje não precisamos mais. Hoje, os nossos prefeitos, principalmente aqui do Vale do Ribeira, da Baixada Santista, que eu vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui, todos eles sabem até que existe tecnologia assistiva, né? Que existem tecnologias específicas para deficiências dependendo da deficiência, para ajudar a pessoa. Né? Quando eu vou conversar com o meu prefeito, eu não preciso mostrar para ele, olha, existe aplicativo especial para pessoa surda, existe aplicativo para... Ele já sabe. Isso é muito importante para nós. E nós que vivemos esse momento anterior, que tínhamos que convencer os prefeitos, estamos muito felizes. Nós já estamos no futuro. Mas o futuro tem que melhorar. Né? E, para melhorar mais, devolver o nosso CONAD sob novas regras, sobre novas diretrizes, não tem problema. Né? Nós queremos enxugar também a máquina pública, nós não queremos gastar dinheiro público. Né? Aliás, nós precisamos dele para deixar as nossas calçadas acessíveis, as nossas calçadas, a nossa rua, os semáforos. Nós não temos quase semáforos para pessoa com deficiência visual. Nós temos muitas dificuldades em todas as cidades, pelo menos das nossas duas regiões aqui. Então, é claro que nós somos a favor de um CONAD econômico. Né? Nós temos que dar exemplo. O nosso movimento dá exemplo. Né? Sempre deu. Nosso movimento gasta muito pouco. Nosso movimento não tem verba. Na verdade, as verbas vêm para setores específicos. Existem verbas da educação que atuam dentro da área da inclusão educacional. Existem verbas da assistência que atuam dentro da política da assistência social para a pessoa com deficiência. Existem verbas específicas da saúde que atuam dentro da política de atendimento à pessoa com deficiência na saúde, porque nós somos intersetoriais, nós somos transversais. Né? Isso também demorou para as pessoas entenderem. Né? Também demorou. Hoje, não existe conversar sobre acessibilidade, sobre pessoa com deficiência, se pelo menos 3 gestores de 3 pastas não estão unidos, que é saúde, educação e assistência. Né? E ainda eu vou puxar o urbanismo, tá? Eu vou puxar obras aqui. Tá? Se esses 4 gestores
não se conversam, não existe política da pessoa com deficiência no seu município. Ou o que faz nossa coordenadoria. E aí eu queria passar a palavra para o nosso coordenador de Santos, porque ele já pediu e finalizou. Por que a importância das coordenadorias municipais, dos departamentos municipais? É esta pessoa que faz o elo entre a política setorial. Né? Então, assim, os nossos prefeitos estão nos acompanhando. Muito obrigada a todos os prefeitos da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Muito obrigada por nos oportunizar estar aqui, né? E principalmente os prefeitos diretamente envolvidos. E muito obrigada por você, prefeito, disponibilizar em vários municípios aquela pessoa que faz o elo entre as pastas. Né? Por isso que a gente pede de ter um departamento, ter uma coordenadoria, que é aquele cidadão que vai ajudar os gestores das pastas com tantos problemas, porque saúde, educação, urbanismo, nossa, meu Deus, os municípios estão pipocando de problemas, como sempre, e agora num momento em que a maioria deles não tem verba, ou tem déficit, ou tem uma receita muito diminuída, porque um dos principais problemas que os nossos prefeitos estão enfrentando é a diminuição do recolhimento do IPTU. Né? Então, assim, todos os nossos municípios estão com essa diminuição. E aí eu quero estender isso aos meus amigos que estão em casa, porque às vezes eles reclamam que o prefeito não dá carro, tá? E, mais uma vez, agradeço a TV Câmara, por a gente estar podendo chegar em qualquer lugar desse nosso país através dessa tecnologia. Muito obrigada a essa Casa de Leis aqui de Cubatão, porque os nossos prefeitos estão sem dinheiro para levar o deficiente, ou até os seus funcionários em diversas reuniões, em deslocamentos. Né? Nós estamos vivendo um momento em que, com milhões de desempregados, qual é a primeira coisa que, quando você atrasa, dá o mínimo de juro? IPTU. É uma das primeiras coisas que a gente deixa de pagar. Quando você está atrapalhado. Não é verdade, gente? É o IPTU. E isso vai... O que acontece? Ninguém lembra disso. O nosso movimento tem que lembrar disso na hora que fala mal do seu prefeito, dizendo que ele não disponibiliza carro. Tá? Nós estamos vivendo um momento em que tem uma queda vertiginosa de arrecadação dos IPTUs, porque a nossa população está desempregada. E ali vai pagar a água, a luz, o seu celular ou o IPTU. O que ele vai escolher para deixar de fora? É o IPTU. Porque se ele atrasar uns meses, depois, graças a Deus, tem a lei do refis, né, que o nosso prefeito vai lá, faz ali e ele põe em dia. Ele não vai perder a casa dele. Agora, se ele deixar de pagar a luz, corta a luz. Deixar de pagar a água, corta a água. O celular ele vai ficar por fora de tudo. Não vai conseguir nem falar com a sua família. Então, é o IPTU. Então, assim, eu quero lembrar aos meus colegas, e esse um dos motivos que a nossa casa não está cheia, viu, vereador, viu, Dáulio? A nossa casa não está cheia, porque todas as pessoas que estão aqui hoje são líderes conscientes, e nenhum deles apertou o seu prefeito para ter carro público envolvido nessa reunião. Certo? Então, assim, eu agradeço a liderança por saber dessa dificuldade de todos os prefeitos municipais. Né? E é em virtude desta economia que nós optamos pela Câmara de Cubatão, por esse serviço maravilhoso de tecnologia. Tá? Eu vou passar a palavra para o meu querido colega, Dr. Daniel Monteiro, né, coordenador da política da pessoa com deficiência na cidade de Santos, que ele vai fazer umas considerações. Daniel, só para te ajudar na localização. Onde nós estamos? Nós estamos aqui na tua frente. Só um pouquinho mais para baixo o teu microfone. O som para mim? Nós falamos fora do microfone, Boa para o tarde. Daniel poder localizar onde nós estamos, tá bom? Agradeço a todos, cumprimento a casa na pessoa do vereador Ivan, que está presente. Agradeço aos colegas dos conselhos municipais, porque hoje eu, antes de estar ocupante da coordenadoria, né, estou desde 2015 no CONDEF Santos. Nós estamos esse ano organizando a 7ª Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência. A conferência é um espaço de escuta,
é o espaço que todo mundo já participou aqui, não para dizer como a gente acha que deve ser, mas para colher ideias, para colher opiniões, para colher subsídios para a política pública. No momento em que acontecem outras iniciativas que Daniel, tendem fica sentado que a você fica retirar super bem no vídeo. os direitos de pessoas com deficiência, nós, se a partir desta reunião aqui, formos nos manifestar através de documentos, de atas, cabe uma observação que é preciso fazer. Dentro do decreto, ele propõe que até o dia 28 de maio, os conselhos determinem algumas justificativas para continuarem existindo. E é em cima dessa documentação, desses questionamentos que o decreto faz para restringir a participação, que ele diz o seguinte: justificar por qual razão o colegiado deve ter número maior que 7. Ora, pela pluralidade da pessoa com deficiência. Justificar por qual razão as reuniões não devem ser por videoconferência. Ora, pela dificuldade do acesso, na maioria dos locais do nosso país, a uma tecnologia que comporte fazer o que nós estamos fazendo aqui. Então, vale a pena nós pegarmos cada ponto daquele decreto e nos debruçarmos sobre ele para justificar, primeiro, nossa convenção da ONU, ela propõe um comitê de monitoramento, que hoje o Brasil é representado naquele comitê pela senadora Mara Gabrilli, sem qualquer razão para a gente falar sobre o partido dela ou sobre o trabalho dela, enfim. Hoje a senadora Mara Gabrilli representa o Brasil no comitê diplomático da ONU que monitora os avanços da convenção. Esse monitoramento dentro do país, dentro da cidade, dentro do estado, é feito pelo Conselho, não interessando agora a nossa opinião individual sobre o Conselho. O Conselho que vai demandar a Coordenadoria de Santos para fiscalizar, quem me viu ao telefone agora, brigando com a CT de Santos, para a gente fiscalizar os semáforos sonoros, já que o semáforo do motorista, quando quebra, é substituído na hora, emergencialmente, aquele do pedestre com deficiência, que também o seja. Por uma demanda, por um questionamento muito forte do Conselho Nacional mesmo, Santos, quando ocupava uma cadeira no CONAD, representando os conselhos municipais de todo o Brasil, buscou em 2015, bem antes da nossa chegada à coordenadoria, a Central de Libras. E hoje ele questiona, nós temos a Central de Libras, o município de Santos tem intérpretes concursadas. O surdo que necessita de um atendimento 24 horas, como faz? Então nós fomos até São Paulo buscar a mesma proposta que o município de São Paulo tem, a central de atendimento por videochamada, esse caso específico do aplicativo ICOM. O ICOM está funcionando na UPA Central de Santos como projeto piloto, porque ele não funcionou ainda no Brasil, ele funciona nas teles, ele funciona na Prefeitura de São Paulo, mas ainda não funcionou em nenhum pronto-socorro. O nosso será o primeiro. E essas pautas só acontecem quando a gente tem a cobrança, a fiscalização de um conselho, quando a gente tem um processo conferencial, quando a gente tem esses espaços de escuta. Para evitar situações como pessoas que não têm deficiência, como, com respeito à opinião em contrário às pessoas com audição unilateral e visão monocular, disputem, essa é a palavra, direitos com as pessoas cegas e surdas de fato. Hoje há projetos de lei em avançado estado de tramitação para contemplar essas pessoas com visão monocular e audição unilateral como pessoas com deficiência, retirando qualquer possibilidade de acesso a qualquer direito, principalmente ao trabalho da pessoa com deficiência, qualquer que ela seja, física, visual, intelectual ou auditiva de fato. Então, a importância das coordenadorias é o elo com as pastas, com o resto do governo, sobre o como fazer a política acontecer. Do semáforo, da educação inclusiva, para que a educação seja inclusiva, porque não faz mais sentido. Hoje a gente pode dizer, não faz mais sentido nos nossos municípios falar em escolas especiais. Não faz mais sentido no nosso município que
um programa de acesso ao trabalho tenha a turma do aluno com e do aluno sem deficiência. O time do emprego acontece no estado todo. A pessoa surda, pelo menos em Santos, que é uma realidade que a gente conhece, e temos certeza que nos demais municípios também, é acolhida e atendida neste programa com o auxílio do intérprete de Libras. Muito embora muitos avanços eles acabam não acontecendo. O maior obstáculo, primeiro, o nosso objetivo é fazer a nossa instância maior, o nosso Conselho Nacional, estar vivo, para que, junto com ele, nós façamos uma mudança cultural, porque o principal é a acessibilidade atitudinal. É você, pessoa com deficiência, que vai para a rua e é apontada e vira assunto, e as pessoas falam de você como se você não estivesse ali, por ser visto ainda a pessoa com deficiência visual. É um exemplo, e tantas outras, como um leão na praça da cidade. Esses processos começam com ações como essa que estamos fazendo aqui, porque esse vídeo do YouTube pode ser compartilhado, porque esse vídeo ao vivo no Facebook pode ser compartilhado, e porque esse canal de televisão está sendo assistido na minha querida Presidente Prudente, tão distante daqui, terra da minha esposa, terra do meu querido amigo Douglas Cato, a quem cumprimento aqui pela televisão, nosso vice-prefeito de Presidente Prudente, também pessoa com deficiência física, também ex-vereador, também grande militante, para mostrar o êxito daquilo que nós estamos fazendo. Então, que a gente tenha por base, né, enquadrar a nossa solicitação dentro do que preconiza o decreto, e por que não, em última instância, pedimos que sejam sustados os efeitos desse decreto. Espero que eu tenha me feito entender, e eram essas as considerações para o momento. Doutor Daniel, muito obrigada. Doutor Daniel Monteiro, advogado, pessoa com deficiência visual, muitas vezes nosso orientador, né, na matéria de leis. Obrigado, Daniel, pelas suas sábias palavras. Bem, eu acredito que não é o excesso de palavras que dá recado, e assim a nossa objetividade, tá? Essa reunião não foi muito extensa, ainda tem algumas pessoas que vão falar, tá? Mas eu quero agradecer mais uma vez a todos que possibilitaram a realização dessa reunião. Eu quero agradecer a todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores da Baixada Santista, do Vale do Ribeira, que nos apoiaram e apoiaram cada pessoa que se envolveu nessa reunião. Quero lembrar que nós temos ainda um desdobramento desse pedido de hoje, dia 10, em que nós apoiaremos o resto do Estado de São Paulo nessa reunião, lá na Assembleia Legislativa. Foi um movimento de iniciativa do Núcleo 10, e que, graças a Deus, os demais núcleos do Estado de São Paulo e as demais lideranças do Estado responderam, e nós vamos nos reunir em São Paulo para fazer uma segunda etapa desse chamamento. Eu acredito que eu não pegarei mais a palavra. Eu quero agradecer de novo, eu vou passar a palavra para o meu presidente, tá? E eu quero agradecer de novo a cada liderança que está em casa nos assistindo, pelo seu envolvimento. Se você estiver no grupo, não esqueça de mandar um e-mail para nós, para que nós possamos fazer uma lista virtual de todas as pessoas que nos assistiram, porque nós vamos mandar essa lista para o governo federal. Sem dúvida nenhuma, agradecer à TV Câmara, que sem vocês nada disso teria acontecido. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, né? Vocês não têm ideia da importância da tecnologia que vocês deixaram à nossa disposição. Vocês não têm ideia aonde nós estamos chegando. E eu quero agradecer ao diretor, à equipe toda, né? Eu quero agradecer ao... Meu Deus, sumiu. Ao Sartorato. Muito obrigada. Não decorei o nome dele, mas eu vou decorar. Muito obrigada à equipe da TV Câmara. Muito obrigada ao presidente da casa, aqui de Cubatão, o vereador Rochinho. Muito obrigada
aos governantes, principalmente ao vice-prefeito, que é nosso amigo, né? O prefeito também, Ademar. Muito obrigada, porque neste momento, na verdade, nós somos todos um. Baixada Santista e Vale se juntou numa força só, tá? E esta casa é a nossa casa. Mais uma vez, obrigado. Eu vou passar a palavra para o meu presidente do Núcleo 10, que ele tem algumas considerações, também tem mais alguma consideração dos conselheiros de saúde, e eu me despeço, não pego mais o microfone. Obrigada a cada um que está me vendo, que está nos vendo e que respondeu ao nosso chamado. E sexta-feira temos a segunda etapa, em que não sei como se haverá essa mesma tecnologia, mas nós nos faremos chegar até você por e-mail, tá? Por aplicativo de mensagem. Então, quem está me vendo, já me conhece, tem meu telefone, sabe que eu sou de Peruíbe, tem o telefone da Vera, do Dáurio. Na sexta-feira temos um desdobramento e até o final da tarde de sexta teremos o documento definitivo que será compartilhado com todos que estão nos assistindo, tá? Para que nós podemos chegar a Brasília de uma maneira muito transparente e muito objetiva. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Só aproveitando duas palavras da Karen aí que eu gostei, né? Uma que muitas palavras não quer dizer muitas coisas, porque eu não gosto de falar, né? Eu sou mais de trabalhar nos bastidores, quietinho, mas também não posso deixar de aproveitar e informar até para quem está assistindo, para quem vai chegar a esses vídeos, que assim, não falando muito, mas nos bastidores a gente tem trabalhado bastante. O Ivan, agradeço ao empenho, eu batizei ele de meu padrinho, né? E a gente está seguindo aí. Nos bastidores, o vereador Ivan tem dado um apoio muito grande para o nosso segmento. Está para surgir aí, está em elaboração, mas vai surgir a clínica escola, né? Clínica escola, através da deputada Rosana Vale. Nós vamos também transformar, agregar a prestação do serviço da Associação dos Deficientes de Cubatão. Nós vamos estar montando lá o centro de diagnóstico para que essa nova modalidade de classificar a deficiência, que antes era por CID e vai passar a ser por CIF, nós vamos já sair um passo na frente, e para isso, é lógico, já conto com você, né? E, como eu não gosto de falar, são essas as coisas. Porque, às vezes, a gente fica só fazendo nos bastidores e não aparece. E quem não aparece não é visto, né? Mas, assim, tem muito trabalho. É muita luta. Igual o Ivan falou, todo dia a gente... Hoje eu durmo comemorando uma vitória, amanhã eu já levanto com outra luta maior do que a de vitória, e assim vai. E acaba sendo até gostoso a gente trabalhar nesse segmento. Eu também, como a Karen, não vou falar mais, juro, né? E eu passo a palavra ao meu companheiro de Conselho de Saúde, Serpa, para que ele explane um pouco. O vereador Ivan vai falar um pouco. Só para fazer um esclarecimento aqui, o doutor Daniel ele fez uma fala aqui atrás, e eu só quero deixar claro que a questão da clínica escola, assim, o que eu quis dizer é porque o vereador Rafael, desta casa, ele tem um projeto, né, uma solicitação para a implantação de uma clínica escola aqui, e porque já era um pedido, né, do segmento de autistas, né, tinham já feito um pedido, e eu só deixar claro que quando eu falei dessa questão desse terreno, desse espaço, né, que a gente iria aí brigar, isso foi uma discussão, mas não dizer especificamente que esse espaço será para a construção da clínica escola, porque era uma discussão que primeiro a gente precisaria de um espaço, né, e o espaço é grande, que é o espaço que seria construído, a policlínica em Cubatão, foi uma das propostas que a gente fez, né, de sugestão de propostas que o prefeito acatou, e a gente iria elaborar na sequência um documento para ter a garantia daquele lugar, para logo, na sequência, depois que tiver de comum acordo, a gente ver o que faz naquele local para não perder esse espaço e essa oportunidade para beneficiar todos os segmentos. E só tranquilizando o doutor Daniel,
antes que ele se manifeste, porque eu o conheço bem e conheço a clínica escola que ele está Eu preciso pensando. fazer uma questão de ordem? Não. Ah, bom. Eu conheço ele bem e conheço também a clínica escola que ele está pensando que eu iria fazer. Mas pode ficar tranquilo, doutor Daniel, nós não estamos olhando no retrovisor, nós estamos andando para frente. Não, eu até falaria, se fosse possível, porque a gente tem aí na clínica escola que está começando em Santos, e, lógico, com os erros e com os acertos, era o caso, talvez, da gente pensar em fazer daqui um equipamento metropolitano, porque não vai ter demanda só da cidade, e é um equipamento que poderia ser melhor aproveitado acolhendo o cidadão das cidades vizinhas. O Daniel está fazendo uma parte sobre a clínica escola, mas, assim, uma questão de ordem, eu queria voltar, né? Isso é, nós vamos falar, o Serpa vai falar um pouquinho, e aí, em seguida, nós vamos encerrar. Boa tarde a todos e a todas. Estou aqui em nome da Pastoral da ST-AIDS, da região Pastoral de Cubatão, Diocese de Santos, e também por estar conselheiro de saúde nesse município. As lutas são praticamente as mesmas, né, a respeito do extermínio do CONAD e das políticas públicas do governo passado, quando deu um passa-moleque nas verbas de DSTs, conhecidas hoje como ISTs e AIDS. O caminho é o mesmo, a gente continua lutando para que essas verbas voltem ao patamar que tinha, que essas verbas venham para os estados e municípios no caminho de ST-AIDS da forma como vinha anteriormente, e culminamos hoje, né, com essa surpresa, que vai fazer logo aniversário, né, no fim dessa semana, que é o fim de vários conselhos, né? Isso, para mim, é andar para trás. Eu costumo falar, não sou educador como a senhora, mas sou instrutor. E eu acho que estamos dando uma ré na Kombi. A ré na Kombi é dar ré na história. Algo que está dando certo, não estou desmerecendo os conselhos que foram exterminados por esse decreto aí, mas porque as políticas públicas que mais são basilares na sociedade, eu coloco para a passo o deficiente físico com a pessoa que caminha com o HIV. Mesmo o HIV hoje que é tratado de uma forma bem tranquila, né? Eu sou acometido de uma pressão arterial elevada por família, e eu tomo outro dia de manhã um comprimido. Eu lembro da história dos remédios para o HIV, que as pessoas tomavam um coquetel com 20 comprimidos, passavam mais mal pelos comprimidos tomados do que a condição de ficar bem. E hoje nós temos essa tristeza, né, que é o exterminar. Mas toda tristeza, professora, me traz alegria. Porque, mais uma vez, a letra 10, né? Todo mundo é 10. O que você é? Sou 10. Que nota eu gosto do colégio? 10. E a 10ª região é que está levantando essa bandeira no estado de São Paulo, que está trazendo também uma coisa muito parente ao presidente. O presidente teve a sua tenridade, a sua visão de vida no Vale do Ribeira. Então, tudo isso quer aqui o seguinte. Fiquei emocionado também na posse dele, quando sua esposa jovem, bela, colocou lá sua mão à frente, foi aplaudida por ter, né, a condição de falar bem em Libras. Agora, uma coisa diferente, a gente citou aqui, que ela está no governo. Ela está no governo como esposa. Estar no governo para engajar uma luta é diferente. É diferente a política de governo e a política de Estado. O governo está aí por 4 anos, mas o Estado continua. Então, jamais poderíamos ter essa retirada, esse extermínio do Conselho. Que eu me proponho aqui, Daurion, nosso amigo de saúde do Conselho de Cubatão, aqui também, vereador Ivan, que até pouco tempo era o presidente da Comissão de Saúde dessa casa, né? Que nós tenhamos a força de, fora esse documento que vai ser redigido sabiamente, fique tranquilo que a Assembleia Legislativa também tem isso. Tá? Nós podemos ver, né, todas as sessões da Assembleia ao vivo e a cores.
Que tenhamos aqui, Dauril, teremos aqui que levar o nosso Conselho de Saúde, junto com o novo presidente da Comissão de Saúde, que é o vereador Marcinho, que tenhamos também, fora esse documento, algo que também corrobore, colabore, que Cubatão está incomodado sim. Ele não quer ver esse extermínio, né, de uma forma assim tão vil, como foi colocada, e também levantando as políticas públicas, que esse ano, puxando um pouco a sardinha para a minha religião, a campanha da Fraternidade esse ano fala das políticas públicas. E nós não podemos deixar isso se andar. Isso se esvairar e sair da água do rio, que vai para o mar, e depois não sabemos o sabor. Obrigado, professora, por estar nessa mesa. Eu gosto muito de estar lá de um professor. Obrigado a todos, fui rápido, quis ser objetivo, não sei se foi tão assim, da minha forma de falar um pouco rápida. Agradeço o Dauril, tá? Meu mestre, né, que a gente tem coisas para conversar ainda. Muito obrigado a todos. Vou finalizar, vai? Vou finalizar. Serpa, prazer em conhecê-lo, salve as palavras, senhor presidente. Lembro que nós temos uma macro-regional de Conferência da Saúde, dia 16, aos conselheiros de saúde, acredito que o Serpa vai estar lá. Eu sou secretária executiva do Conselho de Saúde de Peruíbe, então, dia 16, dia da macro-regional, dia de levarmos essas questões, né, à Conferência Nacional de Saúde, que nós temos a 10ª Conferência Nacional de Saúde, 8ª mais 8, né? Então, assim, agradeço a colaboração dos demais conselhos, Conselho de Saúde de todos os municípios que estão envolvidos, sim, com a política da pessoa com deficiência e fazem interlocução conosco, né? E me preocupa muito essa situação dessa redução, né, de verbas, eu sei, nós, dentro do movimento da pessoa com deficiência, falamos pouco e entendemos quase nada, há exceções, tá? De distribuição de verbas, né? Na verdade, o nosso movimento ele não está dentro da política executora, com exceção da minha pessoa, acho que do Daniel e mais algumas pessoas que pertencem ao quadro de funcionários públicos municipais e que, além de militantes pela sociedade civil, também trabalham no município e entende essa logística de verbas, de distribuição de verbas nos municípios, nos estados, né? Verbas que vêm do governo federal. A maioria do nosso movimento não entende, tem pouco de dificuldade, como o povo todo brasileiro tem, né? Então, assim, suas palavras são muito importantes, seu apoio também. Muito obrigada por estar aqui e por nos apoiar, né? Obrigada, vereador. Obrigada, líderes. Tá? Eu falei que eu não ia falar mais, né? Tá vendo? Obrigada a você que está na sua casa, no seu tablet, no seu computador, nos assistindo. E espero que no dia 10 estaremos ao vivo. Não serei eu que estarei presidindo a reunião, mas estarei nos bastidores trabalhando pelo nosso movimento e para que o nosso presidente receba o nosso documento e o nosso CONAD volte ao seu lugar de direito, sob novas regras, sobre nova formação. Eu diria até que tem um programa que chama Sob Nova Direção, né? Seria bem legal. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.